Teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Convido você, irmão, que está participando desse culto do Evangelho no lar, que possamos nos preparar nesse momento, nos conectarmos com bons pensamentos, abrir o nosso Evangelho, colocar a nossa garrafinha com água para ser fluidificada e com bons pensamentos mentalizar e irradiar aos nossos irmãos e a cada um de nós. Então vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no lar nesta noite. Boa noite a todos. Nosso livro Calma, do médium franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje é mantendo a serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertencemos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouvistes algum apontamento desagradável ao redor de pessoas determinadas, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravaria uma guerra familiar, que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas, para não difundir impressão exagerada de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de profetizar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrência infeliz, silencia e ora pela paz do que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe favoreça a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Boa noite, meus irmãos. Vamos encaminhar para a nossa prece, pedindo a Deus, ao Mestre Jesus. Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, olhai por nós nesse momento que precisamos tanto de Ti, meu Pai. Nos momentos de dificuldades,
nos intui, meu Pai, para que possamos fazer o melhor de nós em cada momento da nossa vida. Que a espiritualidade superiora possa nos envolver nesse momento do Evangelho, possa envolver nossos irmãos tão necessitados que precisam de tanto amor e que possamos, meu Pai, nesse momento, doar um pouco de nós para cada um desses irmãos que necessitam desse amor, dessa união, desse amparo. Pedimos a toda espiritualidade amiga para magnetizar nossas águas, nosso remédio, que cada um seja medicado com o que necessita, meu Pai. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Então, dando continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler nessa noite o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, a gente vai aí acompanhando uma das passagens do Sermão do Monte. Nós vamos ler o item 1, 2 e 3. Vamos à leitura, então. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então agora Kardec, no item 3, vai fazer um comentário para a gente sobre essas anotações de Mateus e Lucas. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as virtudes da vida derivam de uma causa,
E pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra do Espiritismo, bom, que é a lei de causa e efeito. Quando a gente tinha uma placa aqui em cima da nossa casa, escrito, né, o nome do grupo, o Grupo Espírita Joana d'Arc, tinha uma foto do Chico, uma foto de Kardec. Aí meu pai falou assim, a gente precisa colocar uma frase. E aí a gente perguntando qual frase vai colocar. Ele coloca assim, sem a reencarnação, onde está a justiça? É justamente por isso. A gente vê quantas pessoas que são assim, de vida desregrada e tudo dá certo. Tudo que a pessoa faz dá certo. Ela passa a perna em um dá certo, ela vai ali dá certo. Está sempre prosperando no sentido material. Pessoas gozando de grandes fortunas ilícitas. Exatamente. E a outra que vive honestamente passando necessidade. Ou não consegue o emprego, uma coisa simples, um trabalho. E quando consegue, é aquela dificuldade, é aquela situação difícil. E aí a gente olha para isso, criança sofrendo, né? Às vezes a criança já nasce com um tipo de doença. E aí a mãe vai ali, vai aqui, não consegue o medicamento, a família já vive numa pobreza danada. Você fala, meu Deus do céu, que dificuldade é essa? Ainda falando de criança, a gente vê muito pessoas que têm condição financeira querendo engravidar. E aí a pessoa que não está nem querendo filho, tem um em cima do outro, e tira um filho, daqui a pouco deixa o outro nascer, vem outro, tira também, e por aí vai. Então, sem a reencarnação, realmente há uma injustiça sem tamanho. E a crença de que só uma vida vai salvar também é injusta. Porque se eu vou nascer num lar onde não se conhece o Cristo e só Ele é o caminho da verdade e da vida, como é que eu vou fazer? Não fui apresentada, moro num país onde o cristianismo não existe, não há, como é que faz? Isso é injusto para uma vida só, né? Moro num lar onde desde cedo há violência. Então, só a reencarnação para explicar essas aflições que a gente cai de joelhos chorando, implora para parar, mas quando está no mundo espiritual, a gente implora para acontecer. E aí, só para encerrar a minha parte, depois eu vou passar para o Marcelo se ele quiser comentar. Tem o caso do espírito, né, que desencarnou, muito triste com tudo que ele tinha feito, e ele foi pedir, né, lá as provações dele, que ele queria nascer deficiente visual, que ele queria nascer na afasia, sem falar nada, com algum tipo de situação física, na cadeira de rodas, coisa e tal. Pelo amor de Deus, eu preciso pagar todos os meus defeitos, responder, coisa e tal. E aí o espírito protetor dele falou assim, você vai nascer perfeito, você vai nascer com uma condição financeira boa. Ele, não, eu não quero isso. Eu falei, pois é, isso sim. O que a gente vai fazer é colocar as pessoas que conviveram com você, com os problemas, dentro da sua família. E aí faz um salto no tempo lá e mostra ele com 40 anos desesperado, que a família não presta, que não sei o quê, por que Deus fez isso com ele. Imagina se ele tivesse, porque Deus sabe, né, das nossas condições. Então, boa noite a todos. Esse capítulo ele começa com o Sermão das Bem-aventuranças de Jesus, né? O Cristo Consolador. Ele entende que na época do Sermão da Montanha, no meio de tanto sofrimento, né, tantas mazelas do povo da época, ele vem apresentar que Deus é justo, né? Ele fala, bem-aventurados que choram, bem-aventurados famintos, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que pedem por justiça, né? Porque muitas das vezes a gente acha que é desfavorecido pela nossa condição, né? E é muito interessante, porque se eu sofro, eu não sou amado por Deus. Se eu tenho algum problema que não progrido como o outro, que não tem nem Deus no coração, né? Então eu sou injustiçado por Deus. Isso não é uma verdade, né? Deus é justo, soberanamente justo e bom.
Então, quando a gente não tem um entendimento do que acontece com a nossa vida, por que a gente não prospera e o outro sim, na grande verdade é uma causa por trás disso, né? E ele fala que o Espiritismo veio para trazer esse entendimento através de Jesus, que a gente passa a entender que há uma razão para aquilo, né? De repente, o meu sofrimento de hoje é uma expiação a ser paga que eu mesmo pedi no passado. E de repente o irmão que se perde pelo caminho não veio nem nesse propósito, mas se perdeu durante o percurso. Então, assim, que eu não me entristeça pela minha condição, que eu me alegre até pela minha condição de entender o Jesus como Cristo, de entender que tudo passa, que tudo vai mudar, né? Quanto ao irmão que age de forma diferente, cabe a ele lá, através das atitudes, né, que se reconcilie com Jesus. Então, assim, é uma forma de a gente entender que no futuro, na causa da vida futura, na reencarnação, haverá uma nova oportunidade, ou de acerto, ou de correção, mas que é necessário. Então, não é a minha condição hoje que vai fazer a minha mudança como escolhido do Cristo, né? Exatamente. Essa fala tem no Evangelho, que diz: você só se sente amado por Deus quando você está bem com dinheiro ou uma situação boa. Aí Deus te ama. Se você estiver em situação ruim, Deus não ama você. E não é assim. Nós erramos no passado. Temos que nos ser responsabilizados pelos nossos atos. E agora, vamos encaminhando para o momento final da nossa prece. Quem ainda não pegou sua garrafinha d'água, pegue que ainda dá tempo. Vamos agradecer a Deus pela noite de hoje, por esse evangelho tão rico, com tanta sabedoria, que ele seja reflexivo para a semana, que a gente possa fazer uma revisão em nós mesmos. E assim, agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Pedimos auxílio para aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, que ainda não conseguem ver o seu amor, que ainda não conseguem ver o quanto o Senhor os ama e o quanto o Senhor os protege. Peço saúde, sabedoria e prosperidade para cada um de nós. Sabemos que não estamos desamparados, mas mesmo assim, pedimos, Senhor. Pedimos também a Maria, com esse amor de mãe, que ela olhe para cada um de nós, que assim possa nos abraçar com esse abraço fraterno de amor puro, que sintamos assim abraçados, envolvidos, e damos encerrado a noite de hoje. Que assim seja. Que maravilha, né? Fizemos o nosso evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.